Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada." Pai, que nessa hora nós também escolhamos a boa parte. E o nosso olhar, ó Deus, como aconteceu com Maria, naquele dia em Betânia, esteja totalmente voltado para Ti. Que esta seja a hora, Senhor, mais uma vez te clamamos que nós escolhamos a melhor parte. E que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito benfazejo, consolador, orientador, selo da nossa redenção, aplique esta lição tão necessária nos nossos dias aos nossos corações. Nós oramos ao Pai no nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. A vida que se tem é, em boa medida, o resultado das escolhas que se faz. É claro, existem elementos que são alheios à nossa vontade, como heranças familiares, ou então a maldade que outras pessoas fazem contra nós, ou tragédias até mesmo, como aquelas que estão agora afligindo os nossos irmãos, os nossos amigos no sul do país. Toda escolha tem o seu preço, e algumas vezes o preço que você faz pelas suas escolhas é um preço bem alto. Há, é claro, escolhas que valem o seu preço, outras escolhas são apenas correr atrás do vento. Será que as suas escolhas valem o preço que você paga? Suas escolhas valem o preço que você paga? Você tem a certeza de que você está escolhendo a melhor parte? Certas escolhas que nós fazemos sacrificam a nossa saúde física e mental, outras sacrificam a unidade da família, outras escolhas ainda sacrificam uma oportunidade única, e este é o caso de Marta aqui nesse texto, como nós veremos. O fato é prioridades mal colocadas levam a escolhas equivocadas, que nos levam a deixar de provar o melhor que Deus tem para nós. Escolhas equivocadas fazem com que a gente deixe de provar o melhor que Deus tem para nós. Tire da cabeça, entretanto, a ideia de que o melhor de Deus é uma vida livre de problemas. Tire isso da sua cabeça agora. O melhor de Deus que você pode provar é a comunhão com Ele mesmo, é a comunhão com o Deus vivo, é uma comunhão que vai produzir em você fervor espiritual, frutos de vida, contentamento em qualquer circunstância, certeza quanto ao futuro e certeza quanto ao cuidado de Deus. Você deseja provar disto? Você deseja provar do melhor de Cristo? Você deseja como provar do melhor de Cristo? Como provar do melhor de Cristo? Há 3 princípios nesse texto que nos ensinam como provar do melhor de Cristo. Anote aí. Honre a Jesus, ame a Jesus, dê preferência a Jesus. Ame a Jesus, aliás, honre a Jesus, ame a Jesus, dê preferência a Jesus. Fácil, não é? Primeira atitude é honrar a Jesus. Honre a Jesus. Dê a Ele a honra devida. Todas as coisas, meus irmãos, foram criadas por meio de Jesus, como nós acabamos de cantar. Ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação. Ele é um com o Pai. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o juiz que um dia virá para julgar todo o mundo. Ele, Jesus, está indo nesta passagem para Jerusalém para se entregar pelos pecados de todo o povo. Jesus há de triunfar sobre a morte. Jesus vai trazer liberdade a todos os cativos do pecado. E agora Ele está batendo a sua porta. Ele está batendo a porta de Marta. Ele está batendo a sua porta. O que é que você faz? Já imaginou o privilégio
Existem pessoas, meus irmãos, que pagam milhares de reais para entrarem no camarim dos seus ídolos, tirarem uma foto, depois de 5 minutos, às vezes com um cantor muito mal-humorado, saírem felizes da vida pela oportunidade. Jesus está à porta de Marta. Ele não está cobrando nada por isso. Ele está ali de boa vontade. Ele quer jantar com ela e com a sua família. O que é que você faria no lugar de Marta? Verso 38 do nosso texto. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Hospedou-o na sua casa. Na continuação, nós percebemos que Marta não apenas acolhe Jesus e o seu grupo debaixo do seu teto, mas se esforça por oferecer a eles, a Jesus e aos seus discípulos, o melhor que a casa poderia oferecer. Muitos não fizeram o mesmo. Quando você lê a Bíblia, a história de Jesus, aldeias de samaritanos recusaram receber a Jesus. Simão, o fariseu, chama Jesus com ele, mas a recepção de Simão é pouquíssimo hospitaleira. Simão deixa de oferecer a Jesus a água para lavar os pés, a cortesia mais elementar daqueles tempos, quando você chamava alguém para jantar na sua casa. Mesmo no seu nascimento, Belém não ofereceu outra alternativa para José e Maria, senão uma estrebaria. Que oportunidades perdidas, meus irmãos. Que oportunidades perdidas desses que rejeitaram receber Jesus. No entanto, outros receberam Jesus com toda a cortesia. Mateus recebe Jesus com um banquete e se torna um discípulo dele. Maria, a irmã de Marta, na mesma casa de Simão fariseu, a qual nós mencionamos, Simão não deu água para lavar os pés de Jesus, mas Maria unge os pés de Jesus com óleos preciosos e lágrimas e recebe a promessa de que esse ato de generosidade seria lembrado onde quer que o evangelho fosse anunciado. O publicano Zaqueu recebe a Jesus em sua casa e ouve a declaração de que houve salvação em sua casa mesmo naquele dia. Pessoas que honraram a Cristo, recebendo-o como Senhor, e que provaram do melhor que Deus pode oferecer àqueles que o amam e o servem. Jesus, a sabedoria em pessoa, nos garante em Provérbios 8, eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. E logo mais em Provérbios 8, nós lemos, ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Você deseja provar o melhor de Cristo? Você deseja provar o melhor de Jesus? Honre a Ele. Ele está à sua porta, batendo, na voz desse pregador aqui. Talvez você não tenha honrado até hoje. Talvez até hoje você tenha fechado as portas do seu coração. Talvez você tenha ficado escondido, em silêncio, fingindo que não está. Mas hoje é o dia em que Jesus quer entrar na sua casa. Quem quer entrar na sua casa? O Senhor dos céus e da terra. E Ele quer cear com você. Ele quer cear com você. Que privilégio bendito! Abre a porta! Abre a porta! Honre a Jesus como o seu Senhor e Salvador, e você vai descobrir se a promessa de provar o melhor de Cristo é verdadeira ou não. E você, meu irmão ou irmã amada, você tem provado o melhor de Cristo? Você tem provado o melhor de Cristo? Ou a vida cristã de um banquete espiritual, tornou-se para você um café da manhã, com um café requentado do dia anterior, pão murcho e aquela manteiga mais barata, aquela margarina mais barata que você tem no mercado. Talvez você esteja passando por um período de esfriamento espiritual em que não existe alegria na comunhão com o Senhor. Você tem honrado a Jesus como seu Senhor e Mestre? Abra novamente as portas da honra para Ele. Abra as portas pela via da oração e da meditação na palavra, buscando a direção do Senhor. Você está muito ocupado para isso?
Está muito ocupado para ter um momento de oração, um tempo diário de oração com o Senhor, muitas atividades, muitas responsabilidades, muitos compromissos, agenda sobrecarregada. O recado de Martinho Lutero é útil para mim e para você nesse sentido. Quanto mais ocupado estou, mais eu preciso orar. É claro. O peso das nossas ocupações, o peso das nossas preocupações pode nos esmagar, amados, mas Jesus quer que nós lancemos toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E como é que nós fazemos isso, se não pela via da oração? E como nós recebemos direção sobre como viver abundantemente, se não pela palavra? Honre a Cristo, priorizando um tempo devocional com Deus. Esse tempo não precisa ser longo, mas significativo, um tempo que te dê a porção necessária de alimento espiritual para você viver o seu dia. Honre a Cristo com a sua lealdade, onde quer que você esteja. Muitos crentes não estão vivendo o melhor de Deus, o melhor de Cristo, não estão desfrutando das suas porções como príncipes e princesas de Deus, porque insistem em se parecer demais com os mendigos desse mundo. Eles não honram a Jesus como Senhor das suas vidas. Jesus não tem lugar algum em como eles fazem as suas escolhas. A obediência, meus amados, é um caminho estreito, mas ele é estreito não porque a vontade do Senhor seja difícil, mas porque eu e você somos difíceis. Se você faz a boa escolha de honrar a Jesus pela obediência, você vai descobrir que apesar das dores, honrar a Cristo vale cada lágrima. Honre também a Jesus servindo o seu próximo com amor. Honre a Jesus servindo o seu próximo com amor. Certa vez Jesus ensinou que quem faz o bem a um necessitado, seja esse necessitado quem for, faz um bem a ele mesmo. Honrar o próximo, meus irmãos amados, portanto, é honrar a Cristo. Hoje nós temos a oportunidade perfeita diante de nós, não é mesmo? A tragédia lá no Rio Grande do Sul é uma das piores que esse país já viu, e outras virão conforme o dia final vai se aproximando. Mas algo tem me comovido em toda essa tragédia, além do sofrimento, é o poder de mobilização de pessoas comuns em favor daqueles que estão sofrendo. Quanta gente tem se mobilizado nesse país para ajudar o sul do país, aqueles que estão sofrendo. Olha, esqueça de governos. Esqueça os governos. Esses infelizes um dia vão ter de prestar conta diante de Deus, vão enfrentar o juízo de Deus, porque estão se aproveitando dessa situação para se cacifarem eleitoralmente. Mas ver o povo brasileiro dividido por tantas questões tolas, se unindo em prol do próximo, é algo maravilhoso de se ver. A igreja precisa ser modelo nisso. A igreja de Cristo precisa tomar a frente nisso. Se os ímpios, se os perversos fazem tanto isso, nós então que temos o Senhor Jesus, temos de fazer muito mais. Se você pode ir e auxiliar no socorro, faça isso. Se você puder ajudar materialmente, e todos nós podemos em alguma medida, faça isso também. E se toda ajuda que você pode dar é a sua oração, também faça isso. Honre a Jesus honrando o seu próximo. O primeiro princípio, para quem quer provar o melhor de Cristo, é honre a Jesus. Honre a Jesus. Abra a porta para Ele. Abra a porta, receba-o. E ao abrir a porta, sirva a Jesus com o seu amor. Sirva a Jesus com o seu amor. O segundo princípio é amar a Jesus. Amar a Jesus. Amor na Escritura vai muito além da afeição. Não é o amor romântico que a gente vê em filme, não. Amar na Escritura tem a ver com entrega, tem a ver com prática, tem a ver com ação. Marta, é claro, a personagem do nosso texto aqui, merece o puxão de orelha dado por Jesus nesse texto. Mas uma coisa Marta não merece. Ela não merece que nós façamos um juízo injusto do coração dela. Nem Jesus o faz, como nós veremos. O retrato que a Bíblia pinta de Marta é de uma mulher forte, de uma mulher de espírito prático, uma mulher de ação. Marta é alguém que mostra amor,
por meio do serviço. Tem pessoas que são assim. Se elas te convidam para sua casa, espere um café farto, bem preparado, mesa bonita. Essas pessoas mostram o seu amor por você oferecendo o melhor que elas podem, o melhor das suas forças. E há pessoas que mostram o seu amor dedicando tempo e carinho a você. Elas gostam de passar horas na conversa, às vezes com gestos de ternura. Elas são menos práticas e mais relacionais, mais contemplativas. Esse é o caso de Maria, a irmã de Marta. Você chega na casa de uma pessoa assim, e às vezes a casa não está naquele primor de ordem. O café às vezes é quentinho, mas é fraco. O famoso café cavalo, conhece, Ademar? Pouco pó, café cavalo. Mas a pessoa faz você se sentar. E a conversa, não vai cortar não, a pessoa faz você se sentar e a conversa com ela vai tão bem que a hora passa rapidinho. Quem está certo aqui, nesse texto? Marta ou Maria? Quanto ao amor, as duas. As duas amam Jesus igualmente, à maneira delas. As duas servem Jesus, ao modo delas. Servir a Jesus com ações práticas, meus amados, é amá-lo. Servir a Jesus com a contemplação, nutrindo o relacionamento, também. As duas irmãs, uma em complemento da outra, representam a resposta adequada que todo crente precisa dar a Jesus. Nós precisamos responder a Jesus em devoção, como Maria, mas nós precisamos responder a Jesus também em serviço, como Marta. Há momentos em que nós somos chamados a arregaçar as mangas e servir a Cristo com ações práticas. Você faz isso no seu trabalho, cuidando dos seus filhos, dedicando-se aos estudos, dando testemunho quando a oportunidade surge. Na igreja você exerce o seu ministério, seja ele qual for, com todo zelo, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Há momentos em que você precisa parar, entretanto, e amar a Jesus com a sua devoção. E isso acontece nos seus momentos devocionais, naquelas pausas do dia a dia para a meditação que podem acontecer em todos os lugares. Você já percebeu quanto tempo nós gastamos em telas ao invés de simplesmente pararmos para respirar e vermos a beleza do que Deus faz? Quanto tempo você gasta olhando para o seu celular? Isso acontece na reunião do corpo, nas conversas no café depois do culto, ao ouvirmos uma mensagem via internet. Há tempos para todas as coisas, meus amados. Tempo de servir a Jesus com as nossas mãos e tempo para servir a Jesus com os nossos ouvidos. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. Ame o Senhor como Marta, com as suas ações, com o seu trabalho. Ame o Senhor como Maria, dando a Ele tempo para falar ao teu coração, deleitando-se nele, meditando na sua beleza, meditando nas suas perfeições. Nós provamos do melhor de Cristo nos satisfazendo no fruto do nosso trabalho. E nós provamos do melhor de Cristo nos satisfazendo em conhecê-lo mais e mais. Por isso, não use dessa passagem para diferenciar o valor entre atividade e contemplação. Tem muita gente que faz essa diferença entre atividade e contemplação. Isso não é bíblico. Devemos fazer com toda disposição e zelo tudo aquilo que nós fizermos. Devemos nos entregar ao trabalho cotidiano com toda a diligência. Na obra do Senhor você não pode ter mão remissa, não. Lembre-se que é a Cristo, o Senhor, a quem nós servimos. Meninos, crianças, atenção, olha aqui, crianças, Tiago, Samuel, Otávio, João, prestem atenção nisso aqui. Vocês se sentem entediados em casa? Quando acaba a luz, quando acaba a bateria do celular, quando a internet cai, e aí você fica falando, não tem o que fazer? Sim? Resposta de criança é ótimo, né? Nós falamos de resposta na evangelização hoje de manhã, ó, é assim que tem que ser, viu? Você se sente assim? Que tal vocês amarem a Cristo também, servindo a Ele? Que tal vocês amarem a Cristo servindo a Ele? Sirvam a Jesus, viu, crianças? Sirvam a Jesus ajudando os papais a manterem a casa em ordem.
Sirvam a Jesus obedecendo seus pais. Sirvam a Jesus ajudando pessoas em necessidade. Talvez fosse uma boa vocês escreverem cartinhas de consolo para as crianças que estão lá no sul sofrendo. Talvez vocês também possam escrever aí uma cartinha ou mandar uma mensagem. Escrever carta é coisa antiga, né? Deus do céu. Mas falando com uma criança de filhos de missionários, animando filhos de missionário. Olha que ideia legal, Samuel. Olha só, Otávio. Não seria uma boa experiência para vocês criarem uma amizade virtual entre vocês e os filhos dos missionários que estão numa terra distante? Não existe espaço para tédio na vidinha de vocês para quem ama Jesus. Se você ama mesmo a Jesus, servindo a Jesus, não tem espaço para tédio. Adultos, como é que anda o seu trabalho? É difícil lidar com a injustiça dos homens? É difícil lidar com as pressões por resultado? As metas, né? A própria logística do trabalho, às vezes, de ter de enfrentar 2, 3 horas no trânsito. Ame a Cristo o suficiente para lembrar que é a Ele a quem você está servindo. Lembre-se disso ao suportar com paciência as dificuldades. E dedique-se em fazer o melhor, sem preguiça, sem enrolar, buscando bem do nosso empregador, buscando bem da nossa empresa, mesmo que eles não mereçam, não. É a Cristo que você está servindo. Amar a Cristo em nosso trabalho dá um propósito maior, uma dimensão muito maior para o que nós fazemos, além do nosso salário. E muito disso é aplicável também na igreja. Talvez existam alguns de nós aqui, ou então em casa, que se encontram desanimados com a igreja local. Às vezes é por causa dos conflitos internos. Às vezes é porque a igreja parece fria e desmotivada. Às vezes é porque nós mesmos não estamos bem e isso se reflete na comunhão do corpo. Lembre-se de uma coisa: Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Ele a ama e ela ainda é a sua noiva, mesmo que nesse tempo ela pareça tão imperfeita. Mas no final nós sabemos, ela vai estar linda, gloriosa, como uma noiva no dia do casamento. Lembre-se que o Senhor Jesus chamou você para servir, não é para murmurar, não. É para servir, não é para murmurar. Experiência de pastor. Quem mais me deu trabalho nesses 15 anos de ministério não é quem estava pegando no pesado. Quem mais me deu trabalho não é quem pegava no batente aqui na igreja, não. Quem tinha ocupação, quem procurava o que fazer dentro da igreja. Quem mais me deu trabalho era quem não queria saber de servir. Você vê problemas na igreja? Ame a Cristo. Você está desanimado? Ame a Cristo. Você quer desistir? Ame a Cristo. Ame com a sua devoção como Maria. Ame com o seu serviço como Marta. Qual o primeiro princípio? Honre a Jesus. Honre a Jesus. Qual o segundo princípio para quem quer experimentar o melhor de Deus? Ame a Jesus. O terceiro e último: dê preferência a Jesus. Dê preferência a Jesus. Aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Qual é o erro de Marta? Será que Marta não amava Jesus? Não, ela amava Jesus profundamente. Jesus não a chama Marta, Marta, como se ela fosse uma descrente e rebelde. Não, não. O chamado do Senhor é um chamado firme para Marta. Ele chama Marta a razão, mas é gentil. O Senhor Jesus fala como quem fala a um filho que está confuso, que precisa de direção. No final do verso 40 até o início do verso 42, nós vemos onde é que Marta falha. Marta pensa que Jesus não se importa com ela, Marta pensa que Jesus não se importa em ela estar servindo enquanto a irmã ouve. O que vai no coração dela Jesus não dá a mínima para o que eu faço. Não está nem aí para o que eu estou fazendo. Marta age como o filho mais velho da parábola do pródigo. Eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor não me dá nem mesmo um cabrito. Lembra-se disso? Lembra dessa passagem? Você já se sentiu assim? Como se Jesus não se importasse, como se Jesus não desse a mínima para você? Marta julga que o seu trabalho vale mais do que a atenção concentrada da sua irmã.
Marta julga que o trabalho dela vale mais do que a atenção concentrada da sua irmã. Há um detalhe no verso 40, confirmado pelos originais, que nós deixamos escapar. Veja no verso 40. Marta diz que Maria a deixou sozinha no serviço. Isso indica que Maria antes estava servindo. Estava lá, correndo atrás da comida. Mas ela parou para ouvir Jesus. Ela estava lá trabalhando com Marta, mas ela parou para ouvir Jesus. Sabe quando você está na cozinha e você deixa a TV ligada, como ruído de fundo, ruído branco, sabe? Você está lá lavando a louça. Aí você ouve alguma coisa que te interessa. Palmeiras ganhou hoje. Aí você para. E aí você para. E aí você vai para frente da televisão com o prato e de repente aí o narrador do jogo, né, começa, o comentarista começa a dizer como é que foi o jogo. Aí você larga o pano e você se senta no sofá para ver os melhores lances da partida. É isso que acontece aqui com Marta. Maria estava trabalhando e parou para ouvir. E Marta acha que ela está errada em fazê-lo. O terceiro erro é apontado por Jesus. Marta está inquieta e preocupada com muitas coisas. O coração dela está sobrecarregado. Ela está ansiosa. Ela não tem foco. Marta é anfitriã aqui de Jesus, ela honra Jesus, nós vimos isso, mas ela esqueceu do princípio mais elementar da hospitalidade. O foco é o convidado. O Filho do Deus vivo, o Messias, a ressurreição e a vida está na sua casa. Você está preocupada com panela? Certo, você quer fazer o melhor, Marta, mas o foco é Ele. O foco é Jesus. Marta, Jesus se importa sim, mas não pense que você pode ganhar o amor de Jesus e a sua atenção. O amor de Jesus e a atenção de Jesus são gratuitas, dadas pela generosidade da graça. Maria entendeu quem é o verdadeiro anfitrião. Jesus não está ali para receber. Para Jesus e seus amigos, um prato de arroz e feijão e um ovo frito estava em boa medida. Ele não está ali para receber nada, ele está ali para dar. Não é o que ele vai fazer em Jerusalém para se entregar por nós. Não pense que você pode comprar o amor ou a atenção de Jesus com o que você faz, em fazer demais, em ser um ativista. Marta, há tempo de trabalhar e há tempo de parar. Há uma rotina de segunda a sábado que precisa ser cumprida, mas existe um domingo que é um dia de descanso com a família e com o Senhor. De que adianta toda a tua correria e ansiedade, Marta, por aquilo que não permanece, trocando o que não permanece por aquilo que é eterno? Maria escolheu a melhor parte, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Marta, tenha seu foco no que é importante naquela hora. A oportunidade é única. A oportunidade que ela está tendo é única, como são únicas tantas oportunidades que você tem na vida. Jesus está em sua casa, o tempo dele está se findando, e você preocupada com sal na comida. Marta, não que comer e beber não sejam coisas boas, meus irmãos, fundamentais até, mas existe uma coisa que excede a todas elas. O tempo vai passar, Marta, e Jesus não vai estar mais ali. O que é que vai restar para você depois que ele se for? Pratos e copos sujos? E para Maria? O que é que sobra? Vocês entenderam, minhas pequenas Martas? Perfeccionismo, algumas lições aqui. O perfeccionismo é um poderoso motivador para ansiedade e agitação. Você anda muito agitado? Muito agitada? Muito ansioso? Qual a dose de perfeccionismo? De querer tudo certinho, funcionando nos seus lugares, como Marta que vai pelo teu coração. Você precisa se lembrar de uma coisa: nem tudo é urgente, nem tudo é necessário, nem tudo é importante como você pensa que é.
Outra coisa nesse sentido: coisas vão dar errado, coisas podem dar errado, e elas vão dar errado, e elas vão fugir do seu controle. E tudo bem com isso. Tudo bem. Confie na providência divina, que opera até mesmo nas nossas falhas. Confie na providência divina, que opera até mesmo por circunstâncias sobre as quais você não tem o menor controle. Dedique-se em fazer o melhor que você pode e deixe o imponderável para Deus. E essa aqui vale para nós como pais, nós que temos filhos. Você que em casa nos assiste, que tem filhos. Que lições sobre graça e confiança no cuidado de Deus você tem dado a seus próprios filhos? O que eles têm aprendido a partir do seu exemplo? Não estranhe se daqui a pouco eles começarem a desenvolver e mostrar sinais de ansiedade, insegurança e até depressão, por causa do seu perfeccionismo. Se você não descansa no Senhor, por que é que eles deveriam? Cuidado com o perfeccionismo. Outra lição: tenha foco. Tenha foco. Saiba discernir o que é importante no momento, a oportunidade que está diante de você. Saiba identificar o que realmente é importante no momento. Quando você estiver trabalhando, estiver no seu trabalho, não é hora de ouvir louvor, a menos que você possa. Não é hora de ler a Bíblia, a menos que você possa. Se você está no seu trabalho, é hora de trabalhar. É hora de trabalhar. Se é professor, dedique-se a ser o melhor professor que você puder, a dar a melhor aula que você pode. Vai ser um advogado, dedique-se a defender o seu cliente dentro daquilo que é o direito. Está no seu laboratório fazendo pesquisa, dedique-se a isso, faça o melhor que você pode. Quando você for relaxar, deixe o trabalho de lado. Desliga o celular. Sabia que a legislação trabalhista garante que você não precisa atender o seu WhatsApp no final de semana? Você não precisa. De segunda a sexta, chefe, você pode contar comigo, mas sábado, essa é a minha hora. Quando for o seu momento com Deus, devocional, não abra mão. Descanse nele. Aprenda dele. A hora do culto é para você estar aqui, com os irmãos, aprendendo. Lembre-se de uma coisa: o tempo passa depressa demais. A vida é sopro. A vida é fumaça que passa. Essa é uma lição que a gente aprende tão bem quando a gente tem filhos, não é verdade? Como o tempo passa rápido. Essa semana eu estava dando banho no Samuel. Peguei ele no colo depois do banho para secar ele. Já não cabe mais. Rápido demais. Eu penso como é que vai na cabeça do meu pai aí, que está sentado aqui no nosso meio hoje. Olhando para o filho aqui. 49 anos de idade. Velho. Dor nas costas. Mas aqui. Talvez ele lembre do menininho lá no Parque do Chaves, brincando no quintal. O tempo passa depressa demais, então aproveita o momento. A hora que você tem é agora, não vai voltar mais. Lembre-se que você é um mordomo, não o proprietário do seu tempo. Você é um mordomo, não é o proprietário do seu tempo. A maneira como você trabalha tem trazido honra a Cristo? Dê preferência a Jesus no seu tempo. Outra lição que a gente aprende aqui: de que é que vale toda a sua ansiedade? De que é que vale a sua agitação? Você conseguiu já produzir alguma coisa na sua vida porque você estava ansioso? Você estava agitado? Produtividade e ativismo são coisas bem diferentes. Você estar numa atividade insana não quer dizer que você está sendo produtivo, querido. Abandone o seu desejo por controle.
Bobagem. Você não tem controle algum. Outra lição: o mais poderoso remédio contra a ansiedade e agitação é aquele que Maria tomou naquele dia. Deleite-se no Senhor. Deleite-se com a criação. Viaje. Quanto tempo você não tira férias? Passeie. Desfrute da sua família. Olha a beleza dos teus filhos crescendo, dos teus netos, a beleza das coisas que Deus criou, e para isso não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro. Tira o olho do celular, veja o mundo. Às vezes eu vejo aqueles vídeos na internet das pessoas em show, e eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Por quê? Porque às vezes as pessoas pagam 600, 700, 800, 900 reais para ver um artista ao vivo no estádio, e aí o que elas fazem quando elas chegam lá? Elas colocam o celular na frente. Caramba, não paga os 800, 900 reais, liga o show na sua tela, dá na mesma. Perdão pela franqueza, mas deixa de ser idiota. Veja o mundo. Olha a criação, que beleza. Eu me lembro há tempos atrás que eu fui convidado para pregar no acampamento. Foi uma das poucas viagens de moto que eu consegui fazer. Às vezes as outras eram sempre com a família, mas essa eu ia sozinho. Falei, eu vou de moto. E eu peguei a Raposo Tavares. Olha que coisa idiota. Raposo Tavares, daqui até Mairink. Pertinho. Uma hora e meia. Mas teve um momento em que eu achei tão bonito o cenário que eu estava vendo, que eu encostei no acostamento. E eu parei, eu desci da moto e fiquei olhando aquelas montanhas, aqueles barrancos ali. Um momento de deleite na criação, que eu nunca veria se eu estivesse dentro de um carro, né? Porque no carro não dá, né, Ademar? Deleite-se na criação. Deleite-se com aquilo que Deus faz. Cultive a gratidão nas grandes e nas pequenas bênçãos. Como é que você tem cultivado gratidão na tua vida? Qual foi a última vez que você comeu uma comida gostosa? Um pastel de feira. Nesse calor, com aquele caldo de cana bem gelado. Aquele de pertinho do Mackenzie ali, né? Na Rua Sergipe. Fazendo propaganda para vocês aí, viu? Depois. Aquele pastel gostoso. 4 queijos, ou 3 queijos, né, Otávio? 3 queijos. Caldo de cana bem gelado com limão, com abacaxi, com maracujá. E você fala, glória a Deus. Obrigado porque eu posso experimentar isso. Qual foi a última vez que você fez isso? De agradecer a Deus pelas coisas pequenas, ou pelo simples fato de você respirar. Perdão por parecer rasteiro aqui, mas qual foi a última vez que você agradeceu por ir ao banheiro? Querido, tem gente que anseia por isso. Por poder fazer um número 1 ou um número 2. Pessoa que está doente não consegue. Precisa de uma sonda para isso. Qual foi a última vez que você agradeceu por ir ao banheiro? Lembre-se, deleite-se nas coisas que Deus faz, nas pequenas e grandes bênçãos. Deleite-se no caráter de Deus, conheça mais a Deus, descubra toda a sua sabedoria, descubra toda a sua bondade, descubra a sua justiça, e você nunca vai conseguir descobrir toda a sua justiça, bondade e sabedoria, porque Deus é uma fonte inesgotável de beleza. Eu olho para os meus filhos e eu conheço os meus filhos, cada manchinha deles, cada pontinho deles, cada fiozinho de cabelo, eu conheço os meus filhos, eu sei quando eles estão tristes, eu sei quando eles estão alegres, eu sei quando eles querem pedir alguma coisa, porque eles fazem aquela cara de gatinho do Shrek, mas eu não consigo conhecer perfeitamente a Deus. Conheça mais e mais, e quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Deleite-se na obra de Cristo. Será que você consegue se lembrar o quanto você é indigno? Mas ao mesmo tempo, o quanto você é amado? Deleite-se na obra de Cristo. Lembre-se de que Jesus é o Senhor a ser honrado, mas é também o servo a ser amado. Deleite-se na presença do Senhor, na prática da oração constante, na adoração comunitária,
na lembrança instantânea de que o Senhor nunca te abandona. Deleite-se em saber que Ele anda com você. Será que você se lembra disso? Quando você pega aquele metrô lotado, aquele metrô que desafia as leis da física, né? Da impenetrabilidade dos corpos. Será que você se lembra que Deus está ali com você naquele aperto do metrô? Outra coisa para você lembrar aqui. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Dele procedem as fontes de vida. Alimente seu coração tanto quanto você alimenta o corpo. Crente adora comer, não é verdade? Toda programação de crente tem que ter comida. Parece que é uma norma bíblica isso. Parece que está é o 11º mandamento. Se tem reunião de crente, tem que ter comida. E se não tem comida, a gente estranha. Oh, mas é só um cafezinho hoje? Hoje é só um cafezinho. A gente estranha. Mas será que você tem tanta vontade de alimentar o seu coração quanto você tem vontade de alimentar o seu corpo? Maria escolheu alimentar o coração. Marta estava preocupada com o corpo. Alimente o seu coração tanto quanto você alimenta o corpo. Embeba a sua alma da palavra mais do que você se embebe com mídia. Se eu perguntar agora para a maioria de vocês, pelo menos para os mais jovens, a respeito de um meme que saiu do Instagram nessa semana, talvez você se lembre de pelo menos uns 2 ou 3. Se eu perguntar para você a respeito do último filme da Marvel, se eu perguntar para você da última série que o Netflix lançou, talvez você se lembre de detalhes dela. E aí você tem dificuldade de se lembrar da Escritura. Aí você diz, pastor, eu não consigo memorizar versículo bíblico, eu não consigo memorizar texto bíblico. Querido, não existe memória fraca, existe memória mal treinada, existe memória mal direcionada. Embeba a tua mente, o teu coração, com tanto de palavra quanto você o embebe com mídia. Zele pelas suas emoções com discernimento e amor. Isso é difícil. Mas zele pelas suas emoções. Marta se deixou aqui dominar pela sua indignação. E aqui quem está falando para vocês não é alguém que está isento disso. Eu sofro muito com isso, viu? Estou confessando meu pecado aqui para vocês. De controlar às vezes aquela fúria que vem de dentro e às vezes sem motivo. Para pensar um pouco no que você está falando, no que você vai falar. Diz o livro de Provérbios que melhor o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Domine a si mesmo. Domine as suas emoções. Você não vai conseguir provar do melhor de Cristo se não der a Ele a preferência da tua vida. Se Ele não for o teu foco. Todo mais há de te consumir e o que há de restar é uma vida vazia. De quem correu atrás do vento, sem prazer em Deus, sem alegria, sem vitalidade no Espírito, se você não der a preferência a Jesus. 3 princípios para acabar? 3 princípios para quem quer provar o melhor de Cristo? Honre a Jesus. Ame a Jesus. Dê preferência a Jesus. Vamos orar? Senhor, coisas desafiadoras, ó Deus, neste texto. Quem é que pode, Senhor, apontar o dedo para Marta, sem que outros sejam apontados para nós mesmos? Nós também, Senhor, às vezes vivemos tão atribuladamente, tão agitadamente, tão sem foco, tão preocupados com tantas outras coisas, ó Senhor, que nos parecem tão importantes e tão urgentes, mas que não duram até a manhã seguinte. Pai querido, ensina-nos a nos deleitar em Ti, a honrar a Ti, a amar a Jesus, ó Deus, da maneira como nós conhecemos, e dar a Ele a preferência, sempre, ó Deus, em todas as coisas. Que saibamos escolher a melhor parte, e assim, Senhor, provarmos nas nossas vidas
o melhor que tu tens para nós. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus.